Pergunta do consulente Lucas, lá do Morro da Nova Sintra. O Lucas ligou ontem, programa anterior, e deixou uma pergunta aqui muito interessante para o pastor. Ele disse que assistiu aqui num canal chamado History, um programa com o nome Os Segredos da Bíblia. E lá levantou-se uma pergunta que é no mínimo interessante. Por que na Bíblia não há relatos da vida do Senhor Jesus quando adolescente e jovem? Isso não seria importante para o ensino aos nossos jovens e adolescentes? E mais, por conta da falta deste relato bíblico, levantam-se muitas hipóteses sobre a vida conjugal, olhem só, do Senhor Jesus. Há possibilidade de haver algum pergaminho roubado ou os relatos dessa fase da vida do Senhor Jesus para pôr fim a essas especulações? Então está aqui a pergunta para o pastor. Esse período dos 12 anos até os 30 anos que não é mencionado na Bíblia, pastor. Existe realmente muita especulação querendo justificar a ausência de qualquer relato com relação dos 12 aos 18 anos, para dizer que Jesus viajou para a Índia e outros países ligados àquele continente, e assim querem preencher esse período dos 12 aos 18 anos. Agora, o que poucas pessoas se lembram é de que Jesus tinha um apelido dentro da cidade onde ele nasceu. Como sabemos, ele nasceu em Nazaré. Em Belém. Nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Era conhecido como filho do carpinteiro. E a sua colocação, então, era tão manifesta que pessoas já se dirigiam a Jesus não usando o nome dele, mas usando o título que era característico da forma como era conhecido. Filho do carpinteiro, irmão de Tiago, de José, de Simão, irmão de Judas, Mateus 13:55, carpinteiro, filho de Maria, Marcos 6, versículo 2, filho de José, Lucas 4:22, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Ora, todos estes títulos mostram claramente que Jesus não saiu da sua terra nesse período. Não houve qualquer coisa digno que pudesse ser registrado. E ainda temos mais. Nós temos em Mateus 16, versículo 17, o título Simão Bar-Jonas, isto é, filho de Jonas. Poderia ser função de João o Batista. Ou Simão o Curtidor, falando de outros. Poderia ser qualidade como o Anerges, que significa filho do trovão. E no caso de Jesus, todos o identificavam como sendo de Nazaré, pequena cidade da Galileia. Em nenhuma parte dos evangelhos há qualquer menção, por menor que seja, que relacione Jesus a outra localidade geográfica. Se ele tivesse passado esses 18 anos em outro lugar, não o teriam identificado como sendo de Nazaré, mas sim de outro lugar. E para concluir, Lucas 4,16 diz que ele foi criado em Nazaré. Então, os ensinos de Jesus nada tem a ver com os ensinos do hinduísmo, do budismo e outras religiões orientais. Para alguém que supostamente passou toda a sua juventude na Índia, supostamente,
Isto é estranho. Jesus ensinava, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Não ensinava a reencarnação, que é a doutrina desses grupos, dessas religiões, daquela região, hinduísmo, budismo e outras religiões mais conhecidas. Nós encontramos Jesus ensinando em Mateus 22, 29 a 32, a respeito da ressurreição, em Lucas 16, 19 a 31, da mesma maneira. Jesus dizia que os seres humanos valem mais do que os animais, Mateus 6, 26. Jesus cria em um único Deus, Mateus 12, 29 a 30. Jesus comia carne de animais, Lucas 24, 40 a 44. Já os adeptos de religiões orientais, onde supostamente se proclama que Jesus esteve, não tinha nada disso. Então, é uma razão óbvia de que não é possível admitir-se essas ideias. Jesus colocava os judeus como o principal povo, João 4, 22. Tudo isto está em explícito contraste com os ensinos do hinduísmo e budismo. Portanto, não há qualquer evidências ou sinais, por menor que sejam, que indique que Jesus esteve na Índia. E seus evangelhos não são explícitos sobre o período da vida dele, dos 12 aos 30 anos, é porque esse período não foi o mais importante da sua vida. Mas homens que rejeitaram o verdadeiro Cristo querem fazer o silêncio falar demais. Não se conformam com Jesus tal como ele é anunciado na Bíblia Sagrada e se apegam a um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui essa colocação e ainda temos o Jesus histórico escrito por pessoas que manuseiam bem a Bíblia, como Rosh Makshua, é um tipo assim de nome inglês, mas que ele fala na sua Bíblia, nos seus livros, explicitamente a respeito da pessoa de Jesus dentro do plano que nós conhecemos na Bíblia comum. Então, essa exploração que se faz não tem apoio bíblico e a história registra na própria Bíblia condições bem diferentes daquelas que se querem transmitir como se fosse a verdade da Bíblia, quando não é. Vamos então aqui para a próxima pergunta, que é do Fábio, do bairro Aparecida, aqui em Santos. Ele cita para o pastor o texto de Mateus 5, versos 31 e 32. Ele diz aqui que algumas pessoas, para justificar o divórcio, estão usando esse texto. O Fábio entende que não é assim, mas gostaria que o pastor explicasse melhor esse texto. Eu vou ler então para o pastor e para os nossos ouvintes. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Nós queremos dizer para as pessoas que supõem que a Bíblia consinta ou permita um novo casamento, como acabamos de ler no texto citado, Mateus 5:31, que há um texto paralelo pronunciado por Jesus pelo mesmo motivo. Está em Mateus capítulo 19, quando chegaram os líderes judaicos, no versículo 7,
falando da liberdade que tinham os judeus, de acordo com a lei de Moisés, de quando não gostassem da sua esposa, motivo fútil, abandonassem e podiam casar com eles. E disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois uma só carne. Assim não são mais uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram eles, os judeus, então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus explica, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, quando o homem foi criado por Deus, ao lado dele foi criada uma mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora Jesus então conclui, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. Aqui está a mulher errando e o marido casando com outra pensando que está livre. Mas aqui está bem claro. Vou ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, isto é, aborrecer da sua mulher, não gosta mais dela, não sendo por causa de prostituição, de erro da mulher, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui está dos dois lados. Que seguem a Bíblia Sagrada, nós temos aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, uma declaração que devia ser o modelo, a regra para todo cristão. Diz o escritor bíblico, venerado. Olha, esse termo é um termo de respeito, é empregado às vezes para adoração. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, quando o jovem casal ainda não tem laços matrimoniais, mas tem intimidades que se reservam para dentro do casamento. Ele está pecando contra Deus, como também ela. Aos adúlteros, Deus os julgará. Então, qualquer ligação fora do casamento normal, se é solteiro, prostituição. Se é casado, é adultério. A próxima pergunta é do consulente Arlindo, aqui do do distrito de Vicente de Carvalho. Ele diz aqui uma coisa interessante, pastor. Ele estava assistindo um vídeo na internet sobre a pregação de uma pastora. E ali, é claro, tem a oportunidade de fazer o seu comentário, tem essa opção. E ele fez lá um comentário falando, é claro, sobre a questão da pastora, que não há respaldo bíblico para as mulheres serem consagradas a pastoras. E um outro internauta que estava lá também fez um comentário, e ele diz aqui que foi duramente criticado o nosso consulente Arlindo, dizendo que a unção de pastoras é uma permissão de Deus para esse tempo e que a teologia só serve para confundir as pessoas. Aí o Arlindo pergunta para o senhor, pastor, o que dizer sobre isso? Afinal, a Bíblia permite a consagração de pastoras?
Eu quero dizer, eu aprecio muito o trabalho das irmãs na igreja. E digo mesmo, sem o trabalho das irmãs, seria difícil manter uma igreja, porque em qualquer igreja o maior número de presentes são de mulheres. Entretanto, nós não podemos fugir ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui está bem claro, para ser pastor, ele precisa ter essas qualificações. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ora, não encontramos aqui na apresentação de outros dados que são considerados próprios para assumir o pastorado, segue o seguinte: que governe bem a sua própria casa. Ora, se nós formos ao livro de Efésios capítulo 5, vamos lá ler bem claro que o chefe da casa é o marido e que a mulher deve obedecer ao seu esposo. Mas aqui na Bíblia, para a condição de pastor, há uma ordem diferente: que o marido governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda a modéstia. Poderíamos mudar aqui que a mulher governe bem a sua própria casa, se isto é um dever do marido? Porque se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E aí seguem outras opiniões de Paulo. Não neófito, crente novo, sem traquejo, sem estudo, sobe ao púlpito, ele vai dizer para ele próprio: olha, enquanto fulano esperou 10 anos para ser pastor, eu já estou aqui em cima do púlpito e já estou pregando. Por isso que diz, para não cair não ensoberbecer-se e não cair na condenação do diabo. Então convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta. Da mesma sorte, então, começa aqui do versículo 8, os diáconos. De modo que, à luz da Bíblia, ainda nós temos em nossas Bíblias o versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Se isso valia só para os dias do apóstolo, então é um conceito que eu não tenho. Meu conceito é que este aqui está pleno vigor para nós nos dias atuais. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então está se referindo à condição de qualificação para um obreiro na igreja. E aqui, no caso de pastor, é apenas o homem. Tem a pergunta aqui do Anderson, que ele diz assim: Jesus ou Moisés? Quem é as primícias dos mortos? Moisés ressuscitou antes de Jesus? Bom, o pastor quer responder esta hoje. Então vamos rapidamente para a resposta do pastor. Eu quero dizer que uma pessoa que admite
que Moisés ressuscitou antes de Jesus, está apenas defendendo um ponto de vista doutrinário sem apoio na Bíblia Sagrada. E isso é grave. Nós temos o direito de ter a nossa opinião, mas consentânea com a Bíblia Sagrada. Não agir de modo próprio, com opiniões pessoais, e pular por cima da Bíblia Sagrada. E no caso aqui do Senhor Jesus Cristo, pessoas que leem o Novo Testamento, maiormente o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que é um livro, um capítulo obrigatório. Eu vou ler só para exibir e mostrar aos nossos irmãos. Você quer pregar evangelho? Às vezes você pergunta, o que eu vou dizer? O que resume evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Mas que boas novas são essas? Então escute só. 1 Coríntios 15, versículo 1. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Este verbo está no presente. Você é salvo porque você crê no Evangelho. E o que diz a mensagem do Evangelho? Se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, quer dizer, se creu em vão não tem valor nada. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados. Observação. 2 fatos notórios. Primeiro, o fato histórico. Cristo morreu. É indiscutível. Porque Jesus morreu? Morreu por nossos pecados. É o que diz a Bíblia Sagrada. Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Quem vai anular isso? Segundo as Escrituras, então estamos falando concordemente com a Bíblia. Depois, foi sepultado. E ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós temos o sepultamento de Jesus, visto pelos apóstolos, e ele ressuscitou dentre os mortos, de acordo com Atos, capítulo 1, versículo 3, ele ficou 40 dias aqui. E no livro de Lucas 24, quando os discípulos pensaram que viam um espírito, ele diz, apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como tenho. E para confirmar mais perante a vista dos discípulos, disse, tendes alguma coisa que comer? E comeu diante deles um peixe assado e um favo de mel. Então, inequivocamente, Jesus ressuscitou em corpo glorificado. E agora, diz o apóstolo Paulo, os demais que viram Jesus, foi visto depois por mais de 500 irmãos. E aí vai seguindo, e diz então o seguinte, nos últimos versículos desse capítulo 15, nós vamos encontrar a declaração, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Dizer que Moisés ressuscitou antes de Jesus, Moisés morreu e foi sepultado. O Moisés que apareceu lá no Monte da Transfiguração não era Jesus, o Moisés ressuscitado, mas era o Moisés que estava vivendo em espírito
e subiu ao céu nessa condição, o mesmo que ocorreu com Elias. Então nós temos aqui essa palavra diferente, dizer que foi Moisés que é a primícia dos que dormem, está alterando a Bíblia Sagrada.